E depois de ter feito todo um estardalhaço de pressão máxima contra o Irã, ele, Donald Trump, mudou um pouquinho o seu discurso, tá? Isso pode ter uma relação muito forte. Isso é antes dele falar com Netanyahu e depois de ter falado com Netanyahu. O que é que ocorreu nesse papo que, por sinal, durou bastante tempo, assim, dentro do protocolo de conversa de Trump com Netanyahu, terminou passando, atrasou a coletiva entre eles e tudo mais. O fato é que ele começou a negar relatos de que os Estados Unidos e Israel quer realizar um ataque militar ao Irã. Começou a dizer que quer fazer um acordo com o Teherã. Abre aspas. Quero que o Irã seja um país grande e bem-sucedido, mas que não possa ter uma arma nuclear. E ele continua. Relatos de que os Estados Unidos, trabalhando em conjunto com Israel, vão explodir o Irã em pedacinhos são muito exagerados. Falou, né, escreveu, melhor dizendo, Trump, aparentemente no meio da noite, provavelmente no X, na matéria que eu estou vendo aqui, não diz exatamente por onde foi, né? Truth Social. Não está claro, né, que relatório também estava se referindo e tudo mais, mas o caso é que ele continua até comentando: eu preferiria muito mais um acordo de paz nuclear verificado do que deixar o Irã crescer e prosperar, e deixar, melhor dizendo, o Irã crescer e prosperar pacificamente. Então ele mudou um pouquinho o discurso, lembrando que o Irã já sofre muitas sanções do mundo, de uma forma geral, principalmente o Ocidente, tá? E algumas dessas sanções fizeram com que, ao longo da história, o Irã tivesse uma série de problemas de logística, né? De infraestrutura, de uma forma geral. Não é à toa que, junto a esse fato das muitas sanções que o Irã sempre, né, muitos anos já vem sofrendo, sempre não, muitos anos, né? Vem sofrendo, junte a isso o fato de que Irã resolveu focar toda a sua energia na questão militar, liberando grana para os proxies de uma forma geral, e isso trouxe complicações para ela, né, para o Irã, para ele, para o Irã. Por quê? Foi grana para isso, a sua infraestrutura interna foi se despedaçando. Evidentemente, alguns chegam a falar, a colocar na conta de Israel, tá? Que Israel fez um grande impacto naquele ataque e tudo mais. Mesmo que a gente pormenorize esse ataque, supondo que não foi um grande ataque de Israel, tá? Aquele ataque que ocorreu lá atrás, ano passado. Supondo isso que não foi tão forte como alguns dizem. De qualquer forma, o Irã vem tendo problemas de infraestrutura. O próprio presidente iraniano já deixou muito claro isso em alguns momentos, muitos momentos, não só em alguns. Em muitos momentos ele enfatiza isso, ele se reclamando bastante, principalmente de Teherã, que Teherã não suporta a população, nem as infraestruturas que ficaram anexadas a Teherã. Toda a questão logística está muito defasada deles. Então, enquanto alguns lados mais militar, né, a parte militar cresce exponencialmente, todo o resto está desabando. E então, para o Irã ouvir esse papo aí de Trump, de que eles querem um acordo, fechar um acordo de paz nuclear, o que pode estar nas entrelinhas? Uma das possibilidades é que Netanyahu chegou com algum relatório dizendo: os iranianos estão com a bomba. Pode ser. Número 2, uma outra possibilidade basicamente pode ser do tipo: vamos enganar todo mundo, vamos inventar esse papo de que somos paz e amor, e vai chegar o momento que vamos pegar de surpresa o Irã e vamos atacar. Né? Por quê? Algo aconteceu, tá, nessa vinda. Lógico que, evidentemente, pode estar dentro dos chamados planos de Trump. Ele costuma ter essa pegada exagerada em diversos momentos, tá? Mas é um exagero que, se o outro lado ceder, vai naquele exagero mesmo, tá? Ah, vou taxar vocês. Beleza. Quem quiser comprar a ideia de que ele vai taxar forte, que você vai se complicar na sua economia, você cai no papo, cai no modo de falar, tá? Que foi isso que aconteceu com Colômbia, México, Canadá. Evidentemente não é algo bom, né? Você perder um parceiro, ou você ter um parceiro, ou um dos principais, ou o principal parceiro comercial seu,
taxando fortemente os seus produtos, que é o que Trump... Então, aí Trump vai e chega com um papo de Riviera do Oriente Médio, com faixa de Gaza. Evidentemente, ele está muito superlativo, ele está dando uma exagerada. Para sentir o mundo começou a reclamar, dizer, não, olha, não pode ser assim, Trump. Aí Trump vai chegar com um plano B, então tudo bem, então tem esse plano B. O mesmo caso é com o Irã. Olha, Irã, vamos pegar pesado com você. Aí ele descobre que o Irã está bem mais armado do que ele imaginava. Aí ele disse, opa, vamos trazer agora um plano B. Ele tem muito esse estilo, tá? De forçar a barra. E é aquilo, se nessa primeira forçação de barra alguém ceder, beleza, top. É o melhor dos mundos. Isso aconteceu com a Groenlândia, não é? O próprio Canadá, o canal do Panamá, né? Lembrei do Panamá também, mesmo caso. Ficou meio reticente o Panamá, aí ele foi e mandou um interlocutor lá. Um pouco tempo de reunião foi resolvido. Evidentemente, não sabemos de bastidores o que é que foi prometido, o que é que foi acordado lá. Lógico, oficialmente vão dizer algumas coisas bonitas, não, revemos aqui, e o Panamá resolveu não renovar o contrato com os chineses, dessa questão da Rota da Seda. Evidentemente, os americanos devem ter visto que os chineses amarraram muito bem o contrato, né, que se encerra daqui a um tempo, que não tinha como encerrar agora de imediato, não seria vantajoso para o Panamá, né? Enfim, então Trump é esse estilo exagerado e que pode ter algum fundo de verdade, pode existir algum acordo de bastidores que não sabemos. Perceba que, por exemplo, os Houthis, perceberam que os Houthis acalmaram, não é que eles pararam de atacar ou de fazerem todo o trabalho de pirataria, mas está mais calmo desde que Trump está aqui no jogo, entrou no game. Os Houthis estão sentindo primeiro, vendo, não é? Acredita ou não, sim, os Houthis viam fraqueza nos americanos antes. Chegaram a derrubar mais de um drone. Eu não estou falando de um drone FPV, esses drones de primeira pessoa baratinho, de menos de $1.000, de mil e $1.500. Eu estou falando de drones de muita grana, esses drones grandes que ficam observando, né? Alguns têm até como lançar algum projétil, mas normalmente a maioria é de observação. E um desses drones de observação caríssimo, mais de um foram abatidos já pelos Houthis. Eles têm essa tecnologia para isso. Fora os ataques que eles fizeram, enfim, embarcações ao Israel. E meio que houve uma pausa. Provavelmente algum acordo de bastidor. Algo a mais que nós não sabemos. Em que o Irã deve estar tentando negociar, dizendo, olha, estamos por aqui, essa sanção está complicando a gente. Os nossos navios fantasmas que antes utilizávamos para fazer algumas negociações, os russos estão nos atrapalhando agora. Os russos, porque inclusive os russos se beneficiaram muito dos navios fantasmas que outros países já utilizavam de bandeiras diversas. Já trouxe vídeo sobre isso aqui. Só que a operação russa começou a chamar muita atenção do mundo. Foi ficando muito na cara. Sabe aquela coisa aqui do tipo, nós sabemos que vocês estão se virando com o sistema clandestino aí, fantasma de navios. Tudo bem, fiquem na surdina. E os russos deram uma exagerada de certa forma, né, transportando seu petróleo. Tem a história lá da região báltica, que está um cerco ainda mais forte. E alguns países que têm sanções, que têm grana para fazer alguma movimentação, ficaram mais complicados para fazer essa movimentação. Dentre eles está o Irã, tá? Então o Irã também não está tão bom assim nessa situação. Apesar de que o Irã pode negocia com a própria Rússia e com outros países, tá? Mas precisa negociar com diversos outros, alguns próprios americanos que detêm determinadas tecnologias, alguns europeus, eles não podem, tá? Mas enfim, vamos ver o que é que ele quer aprontar, digamos assim, com toda essa situação, dizendo, não, eu prefiro um acordo de paz nuclear verificado do que
uma forçação de barra no Irã. E você, o que é que acha? Deixa teus comentários aqui, o que é que você acha de toda essa situação do Doritos.